Fala, gente, tudo bem? Gente, tá saindo o novo patch do Age of Empires. Eu tava dando uma olhadinha por cima aqui. Tem mudanças que eu acho que vai afetar muito o meta atual. Dito isso, acredito que nós vamos ser o primeiro canal aí em português a divulgá-los, ou analisar, na verdade, né? Então vamos fazer um vídeo curto hoje, né? E vamos pular logo para essa análise, tá? Então aqui, a gente vai para a parte que interessa. Aqui é o seguinte. Aqui tava com um problema de estabilidade e performance aqui em PCs mais fracos, né? A tela preta, alguma coisinha assim, quando você mudava de Age of Empires pro Return of Rome. Eles deram uma arrumada nisso, arrumaram outro black screen aqui, tela preta. Quando você mexer com campanha ou salvar a campanha custom. Arrumaram um freeze também, isso aqui não faz muita diferença. Cenário, etc, né? Coisas desse sentido. Aqui nos gráficos arrumaram uma paradinha com bambu, né? Quem gosta de bambu tree ali, aquela árvore de bambu, ela ficava pequenininha quando você ativava o Small Tree. Também nada demais. Aqui em áudio também nada demais. Isso aqui é da UI. A UI pra mim é horrível, né? Tinham que mudar tudo ali pra fazer alguma coisa mais organizada, mas, né? Também nada que nos interesse tanto assim. Que é uma parada de Xbox também. Se você joga em Xbox, parabéns. Eu não jogo, eu não entendo nada. E tudo que tiver aqui eu não consigo explicar pra vocês. E eu sei que aqui eles mudaram do hot. Quem usa hotkey do Age of Empires HD, eles mudaram o force drop, né? Do A pro Z, né? Tinha um problema ali com outras construções de hotkey. Agora na gameplay, eu já falei várias vezes, eu costumo falar se você for ávido aqui, ávido da live nossa lá na Twitch, você já viu falar pelo menos uma vez que eu odeio que os viadinhos ali, o deer, a zebra, eles morrem de medo de boa ou de madeira, aquelas Stragglers no meio do mapa, ou um ouro. Chegavam lá, às vezes voltavam, às vezes resetavam, etc. Dizem que arrumou, né? Outro interessante aqui, esse aqui, se você segurar, quando tiver com o Gather Point da unidade, segurar o Shift, você consegue determinar waypoints diferentes. Então, a unidade vai fazer assim, vem pra cá, vem pra lá, entendeu? Se você estiver acompanhando ali o meu mouse aqui, por exemplo, tá aqui, você mandou nascer aqui, você aperta o shift, ela... Salve galerinha, tudo bem? Se você chegou até aqui, queria pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e não esquecer de ativar o sino para continuar recebendo notificações. Isso ajuda muito a gente a trazer vídeos novos, né, conteúdo novo pro canal. Se você tá querendo melhorar no seu Age of Empires, suas skills de qualquer maneira, não esquece de dar uma olhada no primeiro link da descrição do vídeo e checar nossa mentoria VIP, não, tá bom? Muito obrigado, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Vem pra lá, pra lá, pra lá, pra lá e pra cá, pra lá. Isso aqui é bem interessante. Esse aqui eu não gosto muito, mas você apertar Alt e o Gather Point, você pode botar para nascer dentro da unidade, dentro da construção, o Gather Point antes dela ficar construída. Eu acredito que ajuda também, para te falar a verdade. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eventualmente, como o pessoal vai usar essas duas aqui com o meta, né? E o mais importante, ó, tá chegando o WhatsApp aqui do patrão. E o mais importante aqui de todas essas unidades aqui do General, perdão, é essa daqui, ó. Que antigamente, quando você estava construindo um ATC, se você não tivesse terminado de construir a TC, você não conseguiria fazer aquele shift farm em volta da TC, sabe? Igual você faz em volta do 1000 antes de construir o 1000. Isso é muito bom, eles arrumaram também. Então agora quando a TC, antes de estar construída, você consegue botar um 5, 6 mil para construir a TC e construir 5, 6 farms em volta da TC, né? Com um auto farm, um shift, né? Isso é muito bom. Esses fixes aqui, nada demais também. Não vejo nada. Aqui o rei atacava, às vezes ocasionalmente atacava alguma unidade. Eu nunca vi isso acontecer, mas arrumaram. Isso aqui é chato e é até legal de arrumar. Mas basicamente, se tivesse você e mais um companheiro seu aí no kill e você chamasse outro, você cancelasse e chamasse outro, não conseguia. O invite não ia, né? O convite. Então você tinha que sair todo mundo, chamar todo mundo de novo. Eles arrumaram isso também. Eu gosto muito disso aqui. Tá, esse aqui é uma mudança legal. Isso aqui é um bug com
com o Monk ali, com Relíquia, que não tem nada a ver com competitivo ou com qualquer coisa também que a gente geralmente encontra. E esse aqui, aparentemente, quando você tinha um scout de Mongols com 1 HP, com Bloodlines, ele morria quando você chegava na Castle Age. Eu nunca vi isso, eu nunca percebi. Nunca aconteceu isso comigo. Arrumaram também. Isso aqui é coisa de campanha e missão, e eu não jogo muito, tá? Ainda, principalmente essas novas aqui. Então, se você tiver algum insight sobre isso aí, por favor, nos deixa comentário aí, né, no vídeo. E agora chegou a parte legal, que é a resistência de conversão dos elefantes é de 0 a 2, né? Do máximo para o mínimo. E agora ela é sempre acima de 2,5 segundos dentro do jogo. Eu não sei como isso aqui vai ser em 1x1, mas em TG nós vamos ver logo logo, né? E agora duas coisas muito importantes, que diminuíram o preço do ouro para upar o crossbow, né, e o arbalest. Isso aqui é muito bom, porque eles eram mais baratos e botaram mais caros. E agora deram diminuído de novo. Tava bem complicado. Chegava às vezes numa Castle Age e não tinha economia para fazer o crossbow e o bodkin, né? Ou economia para fazer o arba e o bracer, tá? Isso aqui dá uma ajudadinha, né? Um pouquinho menos de ouro ali, querendo ou não, faz diferença. Então eu gostei muito daquela ali. Aumentaram aqui o ataque de contra-construção da RAM, da Capt Run e do Armor Elephant. Vamos ver como vai ficar mais forte aqui e ali, mas assim, isso é legal também. Mas o mais importante tá aqui, né? Os Scorpions, agora, todos, né? E Heavy Scorpions, eles são afetados por balística. Isso aqui vai ajudar muito com a questão de cavalo arqueiro, né? Hoje tem um método de cavalo arqueiro de novo. E é muito difícil, às vezes, de parar aquela mobilidade, etc, etc. Scorpion já era um bom counter para cavalo arqueiro. Mas querendo ou não, o rapaz usava o seu inimigo, poderia usar a mobilidade ali e micrar eles, né? Agora vai ficar bem mais difícil. Basicamente, isso aqui vai meio que forçar o cara que tá de cavalo arqueiro a botar um workshop avançada. Porque vai ser mais difícil dar dano com o cavalo arqueiro. Contra quando você tiver pegado balística e Scorpion vai ser mais difícil, né? Então vai ter que colocar um workshop avançado ali com mais certeza, né? Aumentaram aqui o armor do Palisade Gate. Legal também. E agora, coisas bem interessantes aqui, né? Isso aqui é sobre o trade, né? Então nada demais. Mas arrumaram aqui. E agora uma coisa super interessante que é o quê? O preço da comida de troca aumentou de 100 para 115. Então a comida inicial é mais cara, mas e vender ela também gera mais ouro. A madeira e a comida e a pedra continuam do mesmo preço. Agora aqui, meu irmão, eu quero ver o preço da comida. Ou o preço da comida para você comprar 100 de comida era 130 de ouro. E agora é 150 de ouro. E o preço do ouro para você vender 100 de comida era 70. E agora começa com 81. Isso aqui é obviamente uma clara tentativa de tentar arrumar esse beta do marketing abuse, né? Todo mundo faz hoje em dia. Que muitas vezes quebra o jogo. Estratégia de Red Phosphorus ou até Monkey Rush, etc, etc, etc. Tá? Isso aqui é bem importante também. Eu acho que tem que ficar de olho aí. Agora, Azteca. Azteca é a pior das mesas Civis hoje em dia. Não é muito bom. Não é muito bom mais. É inclusive até ruim. Dependendo de situações aqui e ali, é muito difícil de ganhar de ganhar com Aztecas hoje em dia. Então eles aumentaram ali a criação. Aquele bônus que ele tinha de unidades sendo criadas mais rápido, aumentaram de 11 para 15%. Beleza. Aqui deram uma nerfada em Bohemians na Wagon dele, da unidade única, né? Antigamente demorava 26 segundos por unidade, agora é 30. Eu acho também que é válido dar uma nerfada nisso aí. Deram uma nerfada nos Fire Ships e nos Dromons com bônus, né, do Bizantino de 25% mais rápido para 20%. Também acho que é válido. Isso aqui arrumaram um probleminha aqui em Team Game, quando o chinês tem um bônus, né, de Team Game, que é a farm, ela gera mais comida, né? Eles deram uma arrumada aqui. Provavelmente não estava gerando o tanto que deveria gerar, né, no bônus.
A unidade única naval de Dravidians, eles aumentaram o range dele de 6 para 7, o range base. E aqui deram, isso é muito legal, deram uma nerfada no Monaspa de HP, né? De 75 para 90, né? E de 70 para 80. Então era aqui, ó. Isso aqui era na Castle Age, isso aqui era Elite, né? Agora vai ser isso aqui na Castle Age, isso aqui se você pegar Elite. Tá bom? Eu acho que é válido, o Monaspa é muito forte. Aqui no Rum, se você estiver jogando um mapa que não tem TC, mapa Nômade, né? Aquele cavalinho que você ganhava com Hans, ele tinha essa velocidade aqui. Agora eles diminuíram a velocidade, deram uma nerfada, tá mais lentinho. Legal também. Era muito rápido, pegava muita informação, roubava muita comida. Então eu gostei. Isso aqui, meu irmão, pode ser incrível. Não é fácil pegar a lista elefante, né? Mas quando você pegar agora, elas são afetadas por balística. Esses bichos são muito fortes. Os bichão são fortes. Então eu acho que isso aqui, o pessoal vai começar a fazer mais balista elefante. Até em 1x1. Em TG já era muito feito, né? Em 1x1 agora vai ficar mais insano ainda. Com Coreans, eu gostei. Diminuíram o preço do Elite Turtle Ship, tá? Muito. E aumentaram a velocidade dele de movimento também. O pessoal então agora vai começar mais a usar Turtle Ship. Já tinha algumas situações que o pessoal usava. Eles são caros ainda, né? São bem caros. Mas pelo menos o upgrade dele para Elite diminuiu e a velocidade aumentou. Então eu quero ver o pessoal usando mais isso aí. Vamos ver se vai ser efetivo, né? Persas, eles voltaram. Aquele mesmo upgrade lá de cima, aquele mesmo resistência de conversão dos elefantes lá de cima que a gente viu, se aplica aqui aos elefantes de Persa. Agora, meu irmão, a de Polis vai ser insana, hein, eu acho. O preço do Bloodlines e o preço para upar Light Cav e upar Winged Hussar custa 50% menos comida. Então o preço para upar Bloodlines vai ser 75 de comida. O preço para upar Light Cav, metade de comida. O preço para upar Winged Hussar, eu acho que era 800 de comida. Não sei. Metade do preço. Isso aqui vai ser bem legal. Ah, mas Polis vai estar quebrado. Cara, não sei. Mas vamos ver. Eu só sei que é muito difícil jogar de Polis em Arábia. Ou em mapa mais aberto, porque você tem que construir. As farms, no geral, não vão ficar em volta da TC, sabe? Você fica muito suscetível a tomar danos, né? Então isso aqui pode ajudar você a pegar um map control mais rápido, tá bom? Vamos ver como é que vão aplicar isso aí. Eu vi muita gente confundindo isso aqui, porque tá em inglês, confundindo, achando que o preço do Scout é 50% mais barato. Não é. São os upgrades, tá? Então vamos ver como é que vai virar isso aqui. Isso aqui é bem interessante. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui para vocês lerem melhor. Tá bom? Agora para português, Elite Caravela diminuiu o tempo de construção, de criação de 36 para 25. E o Organ Gun nerfaram. Demorava 21, agora demora 25. Gostei também disso aqui. É muito quebrado muitas vezes, né, Organ Gun. E aí, obviamente, aquele bônus de Romance que eles tinham, que os Scorpions tinham balística, agora mudaram lá, porque toda civilização tem balística nos Scorpions agora, né? Se você pegar balística. Muito bom. Lobby Matchmaking já voltou o Empire Wars ao invés do Empire Wars Vololo Red Bull El Renado. Também, né? Não tem problema. Isso aqui mutaram um player no lobby, agora muta ele também em geral, né? Ao invés de somente na lobby que vocês estavam jogando. Gostei daquilo ali. Arrumaram um pathfinding aqui, vamos ver o que é isso aqui. AI, nada demais, AI, nada demais. Isso aqui é o pathing, right? Vamos ver o pathing aqui. Tá. Estão arrumando aqui o regroup deles. Quando você estava atacando o hit and run, que eles iam pro lado. E já teve um probleminha desse com o cavalo arqueiro, com arqueiro. Sempre que você dá o hit and run, eles davam uma viradinha pro lado, sabe? Vamos ver como é que vai ficar agora. Arrumado um problema que eventualmente unidades passariam pelo muro. Especialmente se o jogo acabou de ter tido um restore do save game. Beleza, já aconteceu comigo em campeonato. No qualifier final do jogo contra o Slam, ele transportou uns 3 scouts pelo meu muro, full upado, eu perdi o jogo por causa disso, ficou 3-4 para ele. Sorte que no outro qualifier da outra semana eu consegui qualificar. Já aconteceu comigo isso em campeonato.
E arrumado um problema também com unidades em grupo não teriam o pathing correto. Em alguns casos, as unidades ficavam travadas. Beleza, isso aqui vamos ver. Porque acontece até com view, tá? De ficar travado ali na beira do ouro. Quando você mandava voltar, tinha um bocado de view voltando, não travava na beira do ouro, ou unidade, etc. Muito bom. Gostei. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, 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 não. E eles estão investigando mais coisas para arrumar. Então, no geral, muito bom. Tá? Muito bom. Vamos ver como essas mudanças aí vão impactar no meta, né? Eu sei que tem mais coisa vindo além disso aqui, então vocês fiquem ligados, porque vai ter muita coisa boa pro Age of Empires a partir dessa semana aí, começo da semana que vem. Tá bom? Se você gostou do vídeo, gente, dá um likezinho aí. Não esquece de seguir o canal. E tamo junto, até a próxima. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.